Aí o Renier, eu me lembro muito bem de uma frase que o Renier disse: mãe, eu conheci um pastor que é muito bom. E falou muito bom que ele conheceu ele fazendo uma pregação de praça, né, na rua. Aí ele disse assim: eu quero acompanhar esse pastor. E esse vai ser o último pastor que eu vou acompanhar. Cara, foi uma noite onde eu, pastor William, Jacaúna e Renan, a gente, pela primeira vez nós tocamos juntos, né? Numa cruzada. E nessa cruzada, cara, parecia que a gente tocava há 10 anos, né? Foi muito legal mesmo. E quando terminou, assim que terminou, né, a cruzada lá no dia, o pastor William, ele olhou para mim e disse assim: cara, eu te conheço de algum local. Cara, ali eu sempre conto isso, né? Ali foi um marco, né? Para mim eu entendi que foi o DNA. O DNA juntou a gente, né? Ali foi como se ele tivesse me chamando para fazer parte daquilo ali. Imediatamente, quando a gente desceu, eu já perguntei ao Renan, meu irmão, onde era essa igreja que eu queria ir, queria participar. E acredito que numa quinta-feira a gente chegou lá no culto à noite, não era uma igreja. Era uma praça debaixo de uma mangueira. Aí nessa primeira vez que eu fui, o que chamou muita atenção foi vários adolescentes, né? Quem tinha de adulto lá era a Dinha e a Dona Paula. Eram as duas mulheres que tinha, mais adulta, né? Para mim o resto tudo era adolescente, do pastor o restante. E quando o pastor começou a orar, ele começou a falar que Jesus era amigo dele. E que Jesus era o número 1 na vida dele. E aquilo para mim foi um choque muito grande. Eu lembro que quando eu cheguei em casa do ensaio, eu entrei dentro do banheiro e disse assim: Jesus, eu quero entender quem é esse Jesus amigo. E quando eu terminei a oração, Jesus, ele falou comigo, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele, né? Disse que ele era meu amigo, que ele era amigo, que ele era pai. E, cara, foi assim um dia que mudou a minha história. Eles faziam questão de andar com a gente, entendeu? Eles faziam questão de chamar a gente para estar perto. Eles inventavam coisas. Jéssica, vem aqui, vamos fazer uma coisa comigo e tal. Renier, vem cá. E isso era muito comunhão para mim. Eu nunca tinha vivido aquilo. Então, pra mim, isso foi muito marcante, entendeu? Então, naquele momento que o Renier disse assim: Jéssica, nós vamos caminhar com essa galera, nós vamos ficar aí. Então, eu não pensei em dizer não. Claro que eu quero. Como é que eu não vou querer ficar num canto que me trataram como família, entendeu? E eu sou extremamente grata pelos valores, pelos princípios ensinados. Isso vai daqui até as gerações futuras. Dos meus filhos, dos meus netos, dos meus tataranetos e daqui em diante. Aquela palavra que o Renier disse realmente aconteceu, né? Deus honrou o que ele falou. E até hoje a minha família tem crescido, né? E uma coisa muito legal que eu lembro foi que a gente ficou reunida, né? A pastora Samara, a Jéssica, eu e tinha outras meninas, e ela falou sobre relacionamento. E eu fiquei assim impactada, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre aquele tipo de relacionamento que era parecido que ela tinha com o pastor William, porque eu não sonhava mais com família, eu não sonhava mais com relacionamento, eu não tinha mais como se o meu sonho de ser mãe tivesse sido acabado. Então aquele tempo para mim foi uma cura. Eu acredito que o time dos Improváveis, ele se juntou e Deus fez a gente se conhecer. E o fruto de tudo isso foi formar uma família. E hoje a gente tem um presente de Deus. Aqui, neném. Aqui, meu amor. Mas eu nunca me arrependi em momento nenhum de ter ido para a Casa Amarela. Em momento nenhum. Minha vida mudou, a vida dos meus filhos mudou, o nosso destino mudou. Então, como eu conheci a Casa Amarela? Eu fui contratado para fazer o primeiro videoclipe da banda, o Dívidas, e foi uma experiência incrível. Quando eu cheguei na Sempre Viva, eu tenho lembranças de muita alegria, um local muito alegre, um local muito caloroso,
um local muito divertido, amar Jesus ali era muito fácil. E eu via eles como uma família, sabe? Eu duvidava muito disso, porque eu fui um cara que fui muito ferido nessa área. Meu pai me abandonou quando eu tinha 1 mês de vida, e com 1 mês de vida minha mãe teve que me trazer para cá, para Fortaleza. Então fui deixado aos cuidados de outra família que eu não conhecia, que ela não conhecia. Então eu carregava muitas marcas, e foi lá que eu entendi sobre a paternidade de Deus. E feliz é o homem que encontra os seus mentores. E eu comecei a viver um processo de transformação, um nível de investimento do pastor William, da pastora Samara, de toda a liderança com a minha vida, que eu nunca vou esquecer. O trabalho que foi me moldar, me podar e me treinar. Eu fui muito treinada. Eu sou muito grato a Deus, eu serei eternamente grato à vida do pastor William e da pastora Samara, porque eles quebraram paredes que eu achei que eu nunca iria quebrar na minha vida. Eu entendi o que é o perdão, eu perdoei meu pai. Apesar de não conhecê-lo, eu sei que eu o amo, mesmo sem conhecê-lo. Foi lá que começou a minha família, a família que eu tenho hoje. Foi lá que eu conheci o Bruno, foi lá que eu me casei, foi lá que eu me formei, foi lá que eu comecei os meus empreendimentos, foi lá que a minha vida foi mudada e transformada. Eu ouvi de Deus, quando o pastor me apresentou a paternidade de Deus, que eu seria um bom pai, que eu seria um grande pai. E eu sei que hoje eu sou o melhor pai do mundo. A Alice, quando eu olho para ela, ela é a resposta que Deus me deu assim na terra, da bondade dele. A gente resolveu criar o Colégio Aventurando, um colégio focado na família, nas virtudes, nos bons comportamentos. O Aventurando, ele surge para que a gente consiga estender e expandir o reino, ser pernas, ser braços de Jesus nessa cidade. E é um privilégio poder fazer isso sobre a tutoria dos pastores. Ciao a tutti, eu sou o Sanches. Eu sou a Kati. Nós conhecemos a Casa Amarela em 2015, quando ela ainda era na Sempre Viva. Nós trabalhávamos em navios de cruzeiro, então nós estávamos sempre viajando. E a gente ainda viajou, quando nós voltamos, nós estávamos já nos estabelecendo em Parana. Em Parana nós vivemos muitos desafios, ali onde que acredito que muita coisa foi organizada, foi formada e influenciou demais para o que hoje é a Casa Amarela. Sim, eu acredito que aquele período de Parana foi de fato um período de organização da Casa Amarela, organização da liderança. A gente percebe a influência que aquele momento teve, de fato de ter sido organização. Eu acho que a palavra para aquele momento é essa, organização. E hoje nós vivemos aqui na Itália há 2 anos, nós temos 3 filhos, Abigail, Carlos e Vitória. Nós somos ainda influenciados pela Casa Amarela, nós seguimos e somos seguidos através da internet, né? E lá em Parana, quando nós pensávamos que estava já tudo ok, tudo finalizado, reestruturado, cada peça no seu lugar, veio um novo desafio. Nós descobrimos que o impossível sempre foi a nossa missão. E aí partiu o 7 de setembro. E foi aqui, no Colégio 7 de Setembro, que toda a estrutura da Casa Amarela passou por uma grande transição. Toda a equipe acordava muito cedo para estar presencialmente no anexo do Álvaro Enio, para poder separar o material e já colocar no transporte para poder trazer para o 7 de Setembro. Bom, acordar cedo nunca foi problema para mim, né? E quando foi esses 2 anos de ser contratado para levar esses instrumentos para a Casa Amarela, e muito satisfatório. Mas o bom mesmo é quando eu chegava lá no Carne de Pomplô, né? Álvaro Enio. E encontrava a turma aí e tal. Tinha deles que pedia logo um café. Disse, rapaz, deixa eu nem chegar lá, né? Então a gente começava a carregar, era muita coisa mesmo. Parecia ser... A gente era uma mudança, fazia uma mudança, né? E era aqui que a gente deixava tudo. Aqui a gente tinha toda a estrutura de som, de iluminação. A gente tinha a galera da Colíder deixava as placas aqui, toda a parte de recepção de culto.
E era essa belezinha que todo domingo tava lá fazendo o percurso de ida e de volta com a gente. Quando acordava, sei lá, 6, 5 e meia às vezes, porque 6 e meia era a hora que tinha que estar lá. Eu morava no Metrópole, tinha 1 hora aí, às vezes de ônibus quando eu ia de ônibus, às vezes eu dormia na casa do irmão. Mas sempre o que vinha à mente era isso, cara, nós estamos construindo ou colaborando para construir um propósito maior. Existem pessoas que vão ser afetadas aqui. Se o que nós recebemos nos locais anteriores, na Iparana, no Jardim Iracema, nos abençoou e começou a formar a gente, esse local central para a cidade, ele pode alcançar muitas outras pessoas. Então, o princípio era esse, era de saber que existia um povo para ser alcançado e que a gente era privilegiado de fazer parte disso, independente do quão trabalhoso, penoso fosse. É de extrema importância hoje poder ver os frutos que deram no período do 7 de setembro e que, de fato, reverberaram para a Casa Amarela Praia de Iracema 690. As cadeiras estão vazias. O mundo já não é mais o mesmo. Começou hoje a quarentena com o fechamento obrigatório. Nos púlpitos, não encontramos ninguém. Todos os prédios estão fechados. Mas nossas armas mudaram. Porque a igreja nunca vai parar. Em março de 2020, quando a gente chegou aqui no prédio da 690 e a gente estava com altas expectativas para o que ia acontecer. Gente, esse é o novo galpão da Casa Amarela. A gente tem muito trabalho para fazer e parece que é impossível, mas não tem problema, porque o impossível... O mundo acabou. Então, estourou a pandemia, lockdown. Olá pessoal, eu sou William Marques e eu sou pastor da Casa Amarela Fortaleza. Eu gostaria de ter um tempo com vocês para avisar quais são as posturas da Casa Amarela com relação à pandemia do Covid-19. E foi mais ou menos em março de 2020. E aqui, mais ou menos nesse local, a gente teve que começar a improvisar para criar a nossa primeira live. Nós não entendíamos nada de live, mal tínhamos um canal do YouTube, mas muito mal administrado, e com um celular Android, um tripé improvisado, a gente montou a nossa primeira live e transmitiu os cultos. E quando isso aconteceu, a gente não tinha qualificação nenhuma, tivemos que estudar, tivemos que ir atrás. Enquanto estava todo mundo em casa, eu acredito que as pessoas passaram 6 meses, aí a 9 meses em casa de lockdown. A gente chegou aqui, tinha que vir com permissões, a gente precisava de assinaturas, de ofícios para chegar até aqui. Nós imaginávamos que a igreja, a gente ia perder pessoas porque nós estávamos mais tendo aquele culto presencial, mas incrivelmente, quando nós retornamos, nós tivemos um público dobrado. As pessoas chegavam e a gente, olá, seja bem-vindo e tudo mais. Isso veio da onde, nos conheceu por onde, e foi através das lives, foi através do Instagram, e assim a gente começou a encher os open houses. A gente não teve tempo para sofrer com o lockdown, a gente tinha que se movimentar, porque de fato tinha algumas pessoas que precisavam da gente, não só algumas pessoas, várias pessoas precisavam da gente. As pessoas que trabalharam aqui nas lives incansavelmente, não tinham escolhas, elas têm grandes frutos para serem colhidos. Para, rapaz, isso é brega, eu quero é forró, viu, menino? Alegria! Tradição e rompimento de mentalidade! A Casa Amarela é pura alegria, alegria, fritação total! Casa Amarela
Amarela transicionou a minha vida.